Esse livro tão útil, tão atual, que é a Carta aos Gálatas. Capítulo 3, 1 ao 5. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Senhor, eis aqui a Tua palavra. Que seja de fato mais um momento onde a pregação da fé opere milagres em nós. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Irmãos, expressões variadas, os ditos populares comunicam muita coisa. E existem algumas expressões que as pessoas gostam de falar quando falam de uma pessoa que está meio assim, doida das ideias. Algumas ideias como não bate bem na cabeça, muitas ideias, falta parafuso, miolo mole, fulano rasga dinheiro. Já ouviu expressões assim, né? São expressões que falam que as pessoas estão agindo assim como doidos, gente que está com a cabeça desregulada. O apóstolo Paulo diz exatamente isso para os irmãos aqui: vocês estão agindo como doidos. Parece que vocês faltam um parafuso na cabeça, parece que vocês são miolo mole. Estão rasgando dinheiro, não estão regulando bem. Alguma coisa está muito doida na cabeça de vocês. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Ou quem vos enfeitiçou? Expus Jesus Cristo a vocês como se fosse um quadro pintado, e agora vocês tiraram os olhos de Jesus e estão aí caminhando pelas obras da lei. Quem fascinou vocês que agora vocês abandonaram Jesus, abandonaram o Espírito Santo, abandonaram o Evangelho da fé? Onde vocês aprenderam tantas coisas? Não foi pelo Espírito, pela fé, pela graça ou foi pelas obras? Agora nós não entendemos. Vocês estão agindo como malucos, um bando de doido. É o povo de Gálatas. Irmãos, semana passada nós estudamos o texto de Gálatas, o texto anterior a esse, e vimos o apóstolo Paulo inserindo a doutrina da justificação pela fé como mais uma resposta ao apóstolo Pedro, aquele problema que os dois tiveram. Você pode ler depois no livro de Gálatas qual foi o problema que Paulo e Pedro tiveram. Não vou voltar nesse assunto, vamos caminhando para frente. Mas Paulo vai dizer que a justificação pela fé é a melhor resposta para Pedro, para dizer de que por obras da lei nenhum homem pode ser justificado, mas sim pela fé no Salvador. O apóstolo Paulo vai falar. Mas agora ele desce, depois de ter falado que Cristo vive em mim, de que não somos justificados pelas obras da carne, de que a justificação não dá liberação para ninguém pecar, de que ainda que pecamos ou pequemos, a culpa é nossa e não do Espírito Santo, e todas as coisas assim ele vai dizer. Afinal de contas, Cristo não é ministro do pecado, né? Ele vai tratar de todos esses assuntos, e termina dizendo que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É assim que ele termina, dizendo que ele não anula a graça de Deus, pelo contrário, é ela que faz ele cada dia mais forte, cada dia mais sólido diante de Deus. Mas isso faz ele ao mesmo tempo terminar essa fala e dirigir-se aos Gálatas e ficar extremamente abismado com o desvio que os Gálatas acabaram de cometer. E por causa do desvio dos Gálatas, eu queria dar o tema da nossa mensagem dessa noite de a estupidez do desviar-se. Desviar-se do Evangelho é uma tremenda estupidez. É uma loucura sem tamanho. É exatamente isso que Paulo vai dizer. Ele diz àqueles irmãos que o Evangelho da graça é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E que aqueles irmãos enredados pelo feitiço dos falsos profetas agora começaram a seguir as obras da carne, da lei, e acharam que conseguiriam a aprovação de Deus pelo muito esforço, pelo legalismo, pela religiosidade. E Paulo fala: como vocês estão agindo como loucos, como estúpidos,
abandonando o evangelho da graça e seguindo um evangelho da mentira, das obras, do legalismo. Quanta estupidez, quanta insensatez da parte de vocês. Por isso que eu queria explorar um pouco sobre a insensatez que o apóstolo Paulo vai falar. O resumo do texto é que os irmãos trocaram esse evangelho que eu acabei de falar, e a loucura deles era o seguinte: eles conheciam a fé no Senhor Jesus, eles conheciam o evangelho da verdade. É por esse evangelho que eles receberam o Espírito Santo, o apóstolo Paulo vai falar. É por esse evangelho que eles foram transformados e deixaram de ser velhas criaturas para ser um novo homem segundo a imagem de Deus. É por esse evangelho que eles estavam vivendo milagres e poderes e sinais do Espírito Santo. É pelo evangelho da graça que eles começaram muito bem, sendo aperfeiçoados no Espírito, mas agora estavam tentando aperfeiçoar na carne, completar a obra na carne. Assim como uma criança de 5, 6 anos que vê a mãe fazer um bolo e pede para participar, e a mãe deixa ele fazer uma última coisa que seja, jogar a colher do pó royal no bolo. E quando ele termina e o bolo está pronto, assado, chega uma visita, o menino de 5 anos, 6 anos fala o quê? Olha o bolo que eu fiz. Mentira, você não fez nada. Quem fez o bolo foi sua mãe. Mas esses irmãos estão agindo mais ou menos dessa forma. Deus, o Espírito Santo, faz a obra completa. No final, eles querem dizer: olha o que a gente fez, olha o que a gente fez com a nossa vida cristã, olha como a gente conseguiu chegar lá. Não é mentira, o grande absurdo, a estupidez que o apóstolo Paulo vai falar. Então, irmãos, o que faz com que a gente seja tão estúpido? Segundo a palavra que o apóstolo Paulo fala no versículo 1: ó Gálatas insensatos, ó Gálatas estúpidos. Essa é a palavra que eu tenho para nós. A palavra estupidez, insensatez aqui, na verdade, ela vem de uma raiz de uma palavra grega que não dá a ideia de alguém que é louco, mas alguém que, sem pensar, age como um louco. A palavra para loucura no grego é outra palavra, mas a palavra que Paulo fala aqui é de alguém que não é louco, mas está agindo como se fosse louco. Aquela pessoa que age sem pensar, aquela pessoa ignorante, sem entendimento, que está fazendo uso, não está fazendo uso de uma capacidade racional de compreensão e que acaba vivendo como louco. A mesma palavra que o nosso Senhor Jesus usou para conversar com os discípulos no caminho de Emaús, e chama eles de: como podeis ser assim tão nécios? Não sabiam que os profetas e os homens do passado haviam dito a respeito do Messias? Como sois assim tão estúpidos, tão burros? Não foram capazes de ler o Antigo Testamento e entender o que foi prometido a meu respeito? Eu estou conversando com vocês e vocês não estão me vendo. Como sois assim tão burros? Talvez aqui a gente poderia usar a palavra daquele filósofo mexicano Chaves, Ai, que burro, dá 0 para ele. É exatamente aqui que o nosso irmão Paulo está dizendo: como vocês são burros. E eu queria então nessa noite falar para nós, irmãos, que é muita burrice trocar o evangelho da graça por qualquer outra coisa que a gente vê por aí. É muita burrice desviar-se do caminho do nosso Senhor Jesus Cristo para ingressar no caminho de um esforço humano é capaz de me dar a salvação. Isso termina em perdição e frustração. É muita estupidez. De fato, desviar-se do Senhor é muita estupidez. A primeira razão pela qual acontece, o primeiro motivo pelo qual nós nos desviamos do Senhor e nos tornamos estúpidos, e quando eu falo desvio aqui, eu não estou falando de alguém que deixou de frequentar a igreja evangélica, não só dessas pessoas, essas também, que se desviam da fé, mas de nós mesmos, que permanecemos dentro da igreja, mas muitas vezes temos comportamentos semelhantes a de descrentes, de pessoas que não conhecem o Senhor. Nos desviamos da caminhada. Lembre-se que na história de um pai que perde um filho, o verdadeiro perdido estava dentro do lar. A religião, o legalismo, essas coisas fazem com que você se desvie do caminho do Senhor e permaneça lutando pelas próprias forças, achando que no final vai chegar lá por força própria, e não vai. Pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus. Então, comportamentos variados que nós cometemos durante os dias configuram sim alguns desvios, menores ou maiores, por tempo indeterminado ou por tempo determinado, 5, 10, 15 anos ou 20 minutos, nós temos os nossos desvios. E toda vez que nós nos desviamos do Senhor, nós mostramos como nós somos insensatos, burros e estúpidos. A primeira razão que causa, o primeiro motivo que causa um desvio, está no versículo 1.
Quando o apóstolo Paulo vai dizer, vamos ler juntos, por favor? Ó Gálatas, insensatos, quem os fascinou após ouvirdes, antes cujos olhos Jesus Cristo mostrou aos crucificados. O primeiro motivo, nós nos tornamos estúpidos, em primeiro lugar, quando nós tiramos os olhos de Jesus Cristo. Quando nós paramos de olhar para Jesus Cristo, a estupidez toma conta do nosso coração. O livro de Hebreus vai dizer que, tendo em vista a grande nuvem de testemunha que nos rodeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, desembaraçando de todo o peso e do jugo do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o autor da nossa fé, Jesus Cristo. Quando nós temos os olhos fitos no nosso Senhor, nós conseguimos compreender na qualidade da vida cristã como devemos viver. Mas quando nós tiramos os olhos de Jesus e colocamos em outras coisas, nós nos desviamos do Evangelho. Nós nos desviamos da presença santa do Senhor. O apóstolo Paulo fala para eles que tudo começou quando eles tiraram os olhos de Cristo. Se desviaram. E a palavra que ele vai dizer aqui é que eles foram fascinados por outra coisa. Fascinados por outras coisas. Outras coisas brilharam mais. Assim como a Bíblia vai falar, nosso Senhor Jesus conta a parábola do bom semeador, que ele saiu lançando algumas sementes. E que de todos aqueles tipos de solos que a semente caiu, nós encontramos que as coisas desse mundo, as riquezas, as coisas dessa vida, chamaram a atenção daquele coração. E a palavra de Deus perdeu o seu lugar. Como nós somos induzidos a acreditar que existe coisa melhor para nós do que Jesus Cristo. O mundo, Satanás, a carne, fala no nosso ouvido e fala no nosso coração: larga isso. Existem muitas coisas melhores nessa vida do que Jesus. Existem coisas que vão te dar muito mais segurança do que o Evangelho da Graça. Você pode correr atrás de outras coisas que vai te deixar muito feliz, tanto quanto o Senhor Jesus Cristo. Não foi isso que a serpente disse a Eva no Éden? Bobagem! Coma! Até parece que não pode comer. Deixa de ser boba, menina. Come! Ele está falando isso porque você vai ficar igual ele. Deixa de ser trouxa. Come do fruto. Você vai ver que maravilha. Você vai conhecer o bem. Você vai conhecer o mal. Vai ser fera. O mundo ainda continua nos rodear, falando: para. Tem várias coisas boas nesse mundo. E os falsos profetas aqui enfeitiçaram os crentes de Gálatas com uma mensagem que não era a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. E a palavra que Paulo utiliza no grego é exatamente essa: quem vos enfeitiçou. A palavra aqui, feitiço, traz a ideia de que outra coisa chamou tanta atenção que eles ficaram como que hipnotizados com aquilo que acabaram de ver. Ficaram como loucos, tolos, sem razão, perderam o chão e a razão de existir, esqueceram-se completamente do Salvador, do Evangelho de Jesus Cristo, e ficaram assim como bobos diante de uma novidade absurda que surgiu, que nós sabemos que não é novidade nenhuma, porque não existe nada novo debaixo desse sol, disse Salomão. As mensagens que os falsos profetas pregam, os falsos evangelhos que nós ouvimos por aí, deixam as pessoas fascinadas com o que lhes promete. Afinal de contas, quem não quer acreditar de que se eu der 100, eu recebo 1000? Que matemática maravilhosa! Afinal de contas, quem não quer acreditar nessas coisas? Eu não estou dizendo que Jesus Cristo não possa fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Pode e faz. Faz mesmo. Todos nós somos prova viva de que Deus tem feito na nossa vida. Mas o mundo nos prega peças e tenta fascinar e ganhar o nosso coração com magias diabólicas. Quem vos enfeitiçou? O apóstolo Paulo fala assim: eu estou muito assustado porque vocês foram enfeitiçados e deixaram de olhar para Jesus. Mas se eu não tivesse pregado o Evangelho verdadeiramente a vocês, eu ficaria até... acho que eu compreenderia. Mas vocês conheceram a verdade, e não foi pouco. Sabe, aqui Paulo vai dizer que vocês tiraram os olhos de Cristo exposto, como
Paulo está querendo dizer é como se os Gálatas tivessem entrado no museu, e quando eles tivessem entrado no museu, viram um quadro. E o quadro que eles viram foi Jesus pintado no quadro. O que ele está dizendo é que a pregação que ele fez àqueles irmãos foi como se ele tivesse pintado um quadro, colocado na cara deles e falado assim: veja o que eu acabei de pintar. Jesus Cristo exposto, crucificado, está diante dos teus olhos. João Calvino até comenta nesse texto aqui que todo bom pregador deve transformar ouvidos em olhos. Um bom pregador deve comunicar uma mensagem que você não ouve, você vê o que está sendo pregado. Paulo tinha essa habilidade. Ele pregava Cristo ressurreto, e as pessoas não ouviam Cristo, as pessoas eram capazes de ver Cristo na pregação de Paulo. Ele colocou Cristo exposto diante daqueles homens. Quem ele era, o que ele fez, como ele morreu, por que ele morreu, a justificação, a ressurreição, a glória eterna, o perdão de pecados, o sangue do Calvário, tudo exposto diante dos olhos daqueles homens. Mas outras coisas os fascinaram. E Paulo fala: estou assustado, seus estúpidos. Tiraram os olhos do Senhor, foram fascinados por outras coisas. E ele estava bem diante de vós. Irmãos, nós nos desviamos em primeiro lugar quando nós tiramos os olhos de Jesus Cristo. Como isso acontece com uma certa frequência na nossa vida? Em segundo lugar, nós nos tornamos estúpidos quando nos desviamos, por causa dos versículos 2 e 5, que é quando ignoramos o Espírito Santo de Deus. Nós tiramos os olhos de Cristo, nós ignoramos o Espírito Santo de Deus. Olha o versículo 2. Quero saber isto de vós, uma coisa só: recebestes o Espírito Santo pela fé ou por obras da lei? E no versículo 5: aquele pois que vos concede o Espírito e que opera milagres em vós, porventura faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O que o apóstolo Paulo está perguntando aqui é o seguinte: vocês receberam todas as bênçãos espirituais através do Espírito Santo, seguindo esse evangelho que está sendo pregado aí agora, ou por causa da fé no nosso Senhor Jesus Cristo e pela graça que vocês receberam? Os milagres, os poderes, a conversão, a regeneração, a santidade, todas as bênçãos espirituais aqui na terra ou nas regiões celestes, receberam pela lei de Moisés ou pela graça de Cristo? A resposta aqui está óbvia: é pela graça de Cristo. Mas por que vocês então estão ignorando o Espírito Santo e se desviando da outra evangelho, desviando da outro caminho? O que eu quero saber de mim e de você também é exatamente isso aqui. Aquilo que nós nos desviamos, aquilo que com frequência trocamos, Jesus por outras coisas, no dia a dia da gente. Quem nos garante a certeza da salvação e o Espírito Santo no nosso coração? Aquilo que pegamos para nós que é errado ou o Espírito Santo da promessa? Então, por que nós ignoramos muitas vezes o Espírito Santo da promessa? No meio das nossas tentações, das nossas lutas e das nossas dificuldades, nós ignoramos o Espírito Santo da promessa. Nós damos as costas ao Espírito Santo e nós seguimos outra coisa que tem nos fascinado, seja ela qual for. Nós nos tornamos estúpidos, irmãos, quando nós esquecemos o que o Espírito Santo faz em nós. Paulo pregou sobre a graça. O Espírito Santo veio sobre eles, como veio em Atos 2. Se você der uma lida no livro de Atos, você vai encontrar vários derramamentos do Espírito Santo, como se tivessem acontecido naquela época, vários Pentecostes. Em Atos capítulo 2, nós vemos um Pentecostes em Jerusalém sobre os judeus. Em Atos capítulo 8, se eu não me engano, nós vemos um Pentecoste acontecer sobre os samaritanos. Depois, mais à frente, nós vemos um Pentecoste acontecer sobre os gentios. Depois acontece outro Pentecostes com o apóstolo Paulo em outro lugar, que ele está dizendo o seguinte: que os irmãos de Gálatas ouviram falar em Jesus Cristo. Depois eles receberam o Espírito Santo que desceu sobre eles, com vários prodígios, milagres e sinais sobrenaturais, que é a marca do livro de Atos. O livro de Atos tem essa marca: poderes sobrenaturais do Espírito Santo na igreja. E os gentios, os gregos, romanos, etíopes, todos receberam o Espírito Santo como os judeus. E agora o apóstolo Paulo está falando assim: por que vocês estão dando as costas àquele que vos converteu, aquele que vos transformou, aquele que vos regenerou, aquele que aplicou no coração de vocês a obra de Cristo, os convenceu do pecado, da justiça, do juízo,
aquele que vos consola, aquele que vos perdoa, aquele que vos abraça, aquele que vos dá entendimento, aquele que te acompanha. Por que vocês ignoram a obra do Espírito Santo? Nós nos desviamos e somos estúpidos quando damos as costas para o Espírito Santo de Deus. Toda vez, irmãos, que nós abandonamos o Evangelho da graça e seguimos o Evangelho das obras, nós ignoramos o Espírito Santo. Toda vez que ignoramos a ação interna do Espírito Santo, nós somos estúpidos. É através dele que nós nos tornamos cristãos. Me mostre um homem que está aqui, ou uma mulher que está aqui nessa noite, ou alguém, um cristão que você conheça, que se tornou cristão por si só, sem a ação do Espírito Santo. Eu desconheço. Não existe ninguém no mundo que recebe vida em abundância sem o Espírito Santo através. Nós nos desviamos e somos estúpidos quando nós deixamos para lá aquele que verdadeiramente aplica a vida nos nossos corações. Quando nós ignoramos o que o Espírito Santo pode fazer em nós, quando nós não cremos nos seus milagres, nos seus poderes. Olha o versículo 5: aqueles que vos concedem o Espírito operam milagres entre vós. Você se torna um estúpido, eu me torno um estúpido, um doido, um burro, quando nós começamos a viver a vida cristã com os olhos da carne, guiados pela carne, instruídos pela carne. Nos faltam os olhos da fé. A Bíblia diz que todo que é nascido de Deus vive com Deus, e o que é guiado pelo Espírito vive espiritualmente. O homem carnal não discerne essas coisas, mas o homem espiritual sabe dessas coisas. E nós não cremos mais na ação soberana do Espírito Santo, já não cremos mais no toque sobrenatural do Senhor sobre as nossas vidas. E isso é estupidez, porque homem nenhum é capaz de fazer o que o Espírito Santo pode fazer. A Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, e o Espírito pairava sobre a fonte das águas. A face da terra, sobre o abismo, sobre a fonte das águas. Lá está o Espírito Santo. Esse Espírito Santo é o mesmo que opera na minha vida e na sua, te convencendo dos seus pecados, te trazendo quebrantamento e contrição. É o mesmo que troca aquele coração feio, duro de pedra, por um coração cheio de vida, de sangue. O Espírito Santo é aquele que muda sua mente em lugares que a sua mão não consegue chegar. O Espírito Santo é aquele que passa a borracha do perdão de ver em teu coração e te livra da culpa, do pecado e da morte. O Espírito Santo é aquele que sopra nas suas narinas o fôlego de vida, terreno e espiritual, e lhe garante a entrada nos céus, pois ele é o penhor da nossa herança. E nós muitas vezes vivemos como se ele não existisse, sabendo que ele que nos guarda, ele que habita em nós, está em nós. Toda a manifestação poderosa que existe na vida cristã acontece por causa do Espírito Santo. E sabe como o Espírito Santo trabalha? Agora eu gostaria que você prestasse muita atenção no que eu vou falar, porque eu fiquei fascinado quando eu ouvi um pregador falar isso. Ele falou a coisa mais simples do mundo, mas a coisa que fez mais sentido naquele dia para mim. Esse pregador foi John Piper. Ele estava pregando, eu estava assistindo pregar, e ele falou assim: sabe quando é que Deus trabalha? E eu fiquei pensando assim, gente, existem infinitas respostas que ele vai dizer, e eu pensei em várias respostas interessantes. Aí ele falou bem baixinho assim: eu não tenho a mesma oratória, nem a mesma habilidade que John Piper, mas ele disse assim: agora, o Espírito Santo trabalha quando a palavra dele é pregada. Ele está trabalhando exatamente agora. Aí, e você? Agora mesmo. 8:03 e 58 segundos. Agora ele está trabalhando com você. Aquilo me impactou de uma maneira tão grande, porque de fato eu estava lá ouvindo a palavra de Deus. E a Bíblia diz que nós somos salvos por ouvir a palavra de Deus. E ele diz que o Espírito Santo trabalhava enquanto nós pregamos a palavra de Deus. Ele trabalha agora. O que precisa mudar na minha vida, o que precisa mudar na sua vida, para que a gente coloque de novo os nossos olhos em Cristo e coloque de novo o nosso coração na esperança da promessa e da presença do Espírito Santo. Ele vai fazer agora, com a palavra dele pregada nos nossos corações. O apóstolo Paulo diz isso. Vocês, versículo 2, quero saber isso de vós: recebeste o Espírito Santo pelas obras ou pela pregação da fé? É pela pregação da fé que nós recebemos os milagres do Espírito Santo. É exatamente
agora que a palavra está sendo pregada que Deus pode te ajudar a vencer as lutas dos pecados do seu coração. Agora. É exatamente agora que a Bíblia está sendo lida e o poder do Espírito Santo faz presente nesse lugar, que Deus vai trazer cura no seu coração atordoado por causa de algum problema que te aconteceu. E é exatamente agora, pela pregação da fé, pela presença do Espírito Santo, que o Senhor pode curar a sua saúde, que o Senhor pode curar seu coração e te fazer crer no sobrenatural na vida eterna em Cristo Jesus. Agora o Espírito Santo faz isso. E não é depois, é na palavra. E não é por causa do pregador, é por causa da palavra, que ela é poderosa. O Espírito Santo, irmãos, é aquele que nos motiva a viver a vida cristã, é aquele que nos dá força para continuar. Mas nós nos tornamos estúpidos quando ignoramos a ação do Espírito Santo. Em terceiro lugar, nós nos tornamos estúpidos por causa do versículo 3. Quando agimos assim como o versículo 3. Vamos ler juntos, por favor? Ó Gálatas insensatos. Vamos lá, versículo 3. Tendo começado no Espírito, estejais agora aperfeiçoando na carne. Olha o tamanho da nossa insensatez, o tamanho da nossa estupidez. O apóstolo Paulo diz em Efésios 2: nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. O que Paulo está dizendo é o seguinte: vocês estavam mortos. Jesus Cristo morreu por vocês e fez vocês vivos de novo. Mas quando vocês abandonam a graça e vivem pelas obras, vocês estão fazendo exatamente o seguinte: Jesus Cristo, muito obrigado, tudo que o Senhor fez por mim até agora valeu demais, mas agora eu acho que eu vou sozinho. Essa é a maior estupidez que qualquer homem pode fazer. Espírito Santo, Deus, Jesus, Trindade, muito obrigado, vocês me ajudaram muito, mas eu acredito que agora eu me tornei um homem adulto, eu cresci, agora eu já sou um rapaz, dou conta das minhas tarefas, já pago as minhas contas, não é? Eu acho que eu consigo dar conta da minha vida cristã sozinho, vou pelas obras da lei, eu vou obedecer tanto que eu vou chegar lá. Aí Paulo fala: seus estúpidos, nunca nós estaremos prontos para andar sem Deus. Nunca nós estaremos prontos para viver sem a graça. Nunca você será perfeitamente santo para não precisar mais da graça do Espírito Santo. Nunca. Você sempre vai precisar da graça. Antes, agora ou depois. Sempre. Porque um dia você vai cair. E quando você cair, é a graça que vai te levantar. Mas quando você anda sem Deus, quer viver sozinho, você não tem ninguém para te levantar. Ainda assim, Ele vai atrás da ovelha perdida. Mas o livro de Isaías diz que eu sou o teu Deus, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. O Salmo 37 diz: se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Isso é graça. Mas quando nós queremos viver por conta própria, e a terceira estupidez é essa: caminhar na força do próprio braço. Eu consigo, eu dou conta, você vai ver, eu chego lá, aqui sou eu, papai. Está achando que nós cometemos essa estupidez de acreditar que fomos salvos pela graça, mas vamos terminar pela força do braço. Não é. Tudo é graça. Tudo é graça. Irmãos, todo desvio, ele é um desvio de soberba, ele é um desvio de orgulho. Todo desvio. Todo pecado que a gente comete, na verdade, é orgulho. Sabe por quê? Porque quando a gente abre a oportunidade para o nosso pecado, a gente está falando exatamente assim com o Senhor Jesus. A gente não fala, mas é isso que a gente transmite com o nosso comportamento. Senhor Jesus, eu preciso que o Senhor dê um tempo aqui no governo da minha vida, que eu preciso fazer algo que o Senhor não aprova. Então o Senhor pode dar licença, que agora eu vou governar a minha vida. Depois eu volto e entrego ela de volta para o Senhor. Quando a gente pega, é exatamente isso que a gente está falando. Eu vou fazer um negócio ali que o Senhor não permite que eu faça. Então eu vou sozinho, eu vou governar, eu mesmo faço, dou meu jeito. Depois eu volto e entrego minha vida de novo nas tuas mãos. Não! Isso é extremamente inaceitável, isso é prova de estupidez, isso é desvio. Todos nós nos desviamos várias vezes durante o dia. Quando nós fazemos coisas, pensamos ou falamos coisas que a gente sabe que Jesus não aprova em nós. Mas nós pedimos licença,
fazemos e voltamos. E sabe o que é mais impressionante? Que se não fosse a graça, Jesus nunca nos receberia de volta. Mas Ele está sempre disposto a receber a gente de volta. A gente comete as nossas atrocidades. Como uma criança pequenininha que quer atravessar a rua sem segurar na mão do pai. Afinal de contas, que vergonha, né? Eu já estou com 6 anos, mãe. Eu sei atravessar sozinho. Eu olhei para os dois lados. Assim como uma criança, um adolescente não quer chegar na porta da escola com a mãe. Eu morri de vergonha da minha mãe me buscar na escola com o cabelo sarará desse tamanho. Ela tinha um cabelo sarará, gente, desse tamanho. Lembra da mulher dos Simpsons? A Marge Simpsons tinha o cabelo para cima? O dela era igual, só que para os lados. Que vergonha, irmão, se eu passar. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Se ela não fosse me buscar, como eu ia para casa? Muitas vezes a gente quer andar sozinho sem a presença de Deus. Mas se ele não for até você, como você vai até o Pai? Você precisa dele. Como você precisa dele? É um absurdo e é um erro muito grande a gente caminhar por força própria. O único jeito que a gente tem de chegar lá, de aperfeiçoar, Paulo vai dizer, de ser perfeito, é pela fé. Pela fé que um dia Deus vai trabalhar em nós e eu serei como Ele é, pela fé, pela graça, e não por aquilo que eu posso fazer. Porque o Evangelho não é aquilo que eu vou fazer, o Evangelho é aquilo que Jesus já fez por mim. Essa é a graça. E por fim, irmãos, versículo 4, vamos ver, por favor? Ó Gálatas insensatos, terá sido em vão então, nos tornamos estúpidos em primeiro lugar, quando tiramos os olhos de Jesus Cristo. Também nos tornamos estúpidos e nos desviamos quando nós ignoramos a ação do Espírito Santo. Em terceiro lugar, nos tornamos estúpidos e nos desviamos do Evangelho e do Senhor Jesus quando nós caminhamos por força própria. Em quarto e último lugar, nós somos estúpidos e loucos quando nós jogamos tudo pela janela. Tem muito crente assim. Um belo dia ele acorda e ele fala assim: quer saber? Quer saber uma coisa? Como diz um amigo meu, eu chutar o pé da baiana e rodar o pau da barraca. Cansei, eu não aguento mais. Igual aquelas novelas da Globo, as loucas. Chega! Eu não aguento isso mais. Que sofrimento, que doideira, que vida é essa que eu levo? O apóstolo Paulo fala que isso é a maior insensatez, a maior doideira, a maior loucura da vida. E a Bíblia Viva, a versão da Bíblia Viva, captou isso aqui com muita beleza, que vai dizer: vocês, depois de tudo que passaram com o Senhor, vão jogar tudo pela janela. A ideia aqui é como se fosse mais ou menos um casamento, que depois de tantos anos juntos, tantos acertos, tantas vitórias, tantos crescimentos, filhos bonitos, netos maravilhosos, tanta coisa boa que se passou, um dia, por um erro de alguém, um olha para a cara do outro e fala assim: sai daqui. Não, mas eu vou mudar. Não, some. Não, vai embora. Eu vou jogar tudo pela janela. A aliança, as nossas coisas, as suas coisas. Eu cansei de você. Eu não quero te ver nunca mais. Mas você vai esquecer tudo que nós já vivemos, toda a nossa história, por causa de um erro. Você não pode perdoar, você não pode dizer: não, some da minha frente. Nunca mais eu quero te ver. Eu cansei. E Paulo diz exatamente isso aqui. Olha o versículo, como é exatamente isso. Terá sido em vão que tantas coisas sofresses. Meus irmãos, alguém que se convertia naquela época não é alguém que se converte hoje, não. Conversão na época do apóstolo Paulo era automaticamente sofrimento. Converter-se era dizer: estou pronto para a perseguição que virá sobre mim. Estou pronto. Aqueles irmãos sofreram perseguição de governo romano, com certeza. Aqueles irmãos sofreram perseguição de sinagogas judaicas, com certeza. Paulo sofreu.
Jesus sofreu, por que eles não poderiam sofrer? Sofreram. Aqueles irmãos sofreram dores físicas, com toda certeza, por causa do Evangelho de Jesus. E a tudo isso eles suportaram. Suportaram dor, suportaram afronta, suportaram a cara virada dos seus pais, portas fechadas das suas famílias, como em muitos lugares no mundo isso ainda acontece. Suportaram todas essas dores, mas foram fascinados pelo Evangelho das obras. Pegaram a história com Deus, o sofrimento com Deus, as lutas das tentações e dos pecados todos do passado, a conversão, a restauração, a renovação e toda a alegria que teve no passado com Jesus. Colocaram dentro de uma mala, abriram a janela e jogaram fora. Essa é a estupidez que muitos de nós ainda fazemos. Mas quer saber? Aquele pastor está por fora. Eu vou abandonar Jesus Cristo. Ah, quer saber? Aquela irmã falou de mim. Eu vou abandonar a igreja. Ah, quer saber? Aquela igreja é uma bagunça. Aquele pessoal do louvor, tudo bagunçado, gritaria. Quer saber? Eu vou abandonar esse lugar. Ah, quer saber? Não lembraram do meu aniversário. Eu vou abandonar isso aqui. Ah, quer saber? Ah, quer saber? Não tinha sabonete no banheiro. Eu vou abandonar isso aqui. É assim. As loucuras que a gente ouve por aí. E quantos crentes no mundo são perseguidos e morrem por causa de Jesus, tem irmão dando a cara para o outro e falando que nunca mais quer saber de Deus, porque não lembraram do aniversário dele. Ah, Deus. Isso é vergonhoso para nós. Vergonhoso para nós. Nós deveríamos reavaliar a qualidade da nossa vida espiritual e para pensar como nós somos loucos e estúpidos quando nós nos desviamos do Evangelho, porque nós esquecemos do passado que nós temos com Deus. Você se esquece que o Senhor Jesus te perdoou infinitas vezes. Você se esquece de que hoje você tem a sua família de pé, porque foi Jesus que entrou na sua casa e mudou seus filhos. Você se esquece de que essa igreja está de portas abertas, não é por causa do pastor do presbítero que está aqui não, é por causa do rei dela que opera, ela vai ficar de portas abertas até que ele volte para buscar cada um de nós. Nós nos esquecemos dessas coisas, e por causa de alguns probleminhas nós falamos: Deus, quem sabe nada, Deus não cuida de mim, Deus, cansei. E nós pegamos as nossas coisas da fé e julgamos pela janela, e falamos: agora eu vou viver a minha vida loucamente. Sabe o que é isso? Nada mais, nada menos do que uma bela desculpa para dizer: de fato eu não quero que Deus governe a minha vida, eu quero governar por conta própria. Você não pode, irmãos, jogar tudo pela janela. Relembre quantas vitórias Deus já te deu. Relembre quantas batalhas você já venceu. Relembre quantas curas o Senhor já te deu. Relembre quantos milagres Ele já fez na sua vida. Olha para a casa que você mora hoje. Quem te pôs lá dentro? Olha para o irmão que tem do seu lado. Quem conquistou ele para estar aí do seu lado? Olha para a sua família. Quem te deu ela? Não jogue tudo pela janela quando problemas acontecerem. Quando alguma coisa te fascinar, quando a tentação vier, permaneça firme, pois aquele que fez no passado é o mesmo que vai fazer hoje e amanhã, para a glória dele. Para encerrar, nós corremos o risco de viver como os loucos e estúpidos. Corremos esse risco. Não quero eu ler na Bíblia, no lugar de Gálatas, o meu nome. Ó João, insensato. Não queria viver assim. Não gostaria que fosse a realidade da minha vida. Mas muitas vezes é. Algumas aplicações que eu tenho nessa noite para nós, a mensagem de Deus para nós. Quando tiramos os olhos de Cristo, irmãos, estamos cometendo a maior loucura e a maior estupidez da nossa vida. Coloque os teus olhos fitos no Senhor Jesus. Tire os seus olhos dos líderes e coloque os seus olhos no Senhor Jesus. Tire os seus olhos dos erros dos outros e coloque os seus olhos em Jesus. E principalmente, tire os seus olhos de você, dos seus pecados e das suas lutas, e coloque a sua esperança em Jesus. Ficar fascinado com qualquer coisa que não seja Cristo, quem Ele é e o que Ele fez na cruz por nós, é estupidez. Ficar fascinado com qualquer outra coisa que não seja Cristo, quem Ele é e o que Ele fez, é estupidez. Também, irmãos, quando ignoramos o Espírito Santo, a pessoa e a obra do Espírito Santo, nós agimos como todos. Quando esquecemos que Ele pode fazer muito mais, quando esquecemos que é Ele que perdoa, quando esquecemos que é Ele que santifica, quando esquecemos que é Ele que renova, quando ignoramos tudo que Ele faz, nós agimos como loucos
Você agiu como um tolo. Também, irmão, não ignore o que o Espírito Santo pode fazer dentro de você e ao seu redor. Quem realiza grandes coisas ao nosso redor e em nós é o Espírito Santo, não somos nós. Ignorar os milagres do poder do Espírito Santo é estupidez. Não acho que a sua vida, a sua família é um caso perdido. O Espírito Santo pode transformar. Há poder do Espírito Santo de Deus. Ele é Espírito Santo e Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Não jogue tudo pela janela, o Espírito Santo pode consertar. Somos estúpidos, irmãos, quando caminhamos por conta própria, porque todo desvio é o pecado de orgulho. Exatamente aquilo que eu disse agora. Senhor Jesus, dá licencinha, vou governar por conta própria, daqui a pouco eu volto. Não podemos fazer isso, irmãos. Conta própria não. Não é pela força, não é pelo braço. O salmista ainda diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós, no nome do nosso Deus, que quebra o arco e despedaça a lança. Nossa confiança está nele. Agimos como estúpidos quando nos esquecemos da história que temos com Deus e decidimos jogar tudo fora. Aí falamos que vamos agora jogar a toalha, pendurar as chuteiras e jogar tudo pela janela. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Crente que é crente, que tem história com Deus, nunca pendura as chuteiras. Ele joga até acabar a partida. A gente não pede para ir para o banco de reserva nunca. A gente vai até o final. Com dor ou sem dor, a gente vai até o final. Porque o nosso jogador está lá fora. E Ele está orando, cuidando de nós. É o nosso Deus. Olha, eu queria que essa palavra te motivasse, como me motivou, a continuar firme com Jesus, sensatos e prudentes, e não como necios e estúpidos. É o que Deus nos ajude. Senhor, eis a nossa vida diante de Ti. Livra-nos de toda estupidez mundana, de toda loucura carnal e de toda insensatez. Dá-nos sobriedade, dá-nos compromisso e dá-nos uma razão estabelecida na promessa e na fé de Cristo, para que a nossa vida não seja insensata, não seja louca e tola, como os Gálatas se desviaram. Nos perdoa, Deus, todas as vezes que nós tiramos os olhos de Cristo, ignoramos a ação do Espírito, caminhamos por força própria ou decidimos jogar tudo pela janela. Firma o nosso coração na promessa do Senhor e permita que essa palavra, tua palavra, mude o nosso